Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós estamos aqui em mais um momento onde nós iremos cultuar ao Senhor. Temos provado de algo tão especial, de uma atmosfera tão gloriosa. Eu creio que nós estamos mesmo, como tem sido anunciado em todo o tempo pelos ministros, pelo Espírito Santo através dos ministros, da liderança, vivendo uma transição, vivendo uma virada de chave, vivendo de fato um momento de provar novas manifestações do Espírito, um período de demonstrações do Espírito de Deus, um período de grande avivamento, um período onde nós vamos ver mais milagres acontecendo no nosso meio, e não só no nosso meio enquanto estamos reunidos cultuando, mas no seu dia a dia, onde você estiver, milagres acontecendo, milagres com pessoas sendo curadas, milagres de provisão e abundância financeira se manifestando, de fato o Espírito Santo se movendo com o seu amor e com a sua justiça e alcançando a você e as pessoas que estão ao seu redor, amém? E nós estamos no tema do mês com o fervor do Espírito, e eu creio que as coisas que nós vamos falar hoje, elas vão nos ajudar a colocar mais uma pedrinha nesse altar. Como nós vemos o caso de Elias, que ele reergueu o altar do Senhor e colocou aquelas pedras. Eu creio que nós estamos fazendo algo, nós estamos nos preparando em cada passo, em cada momento, nos preparando para algo que o Senhor começou e vai continuar a realizar no nosso meio, amém, irmãos? Nessa manhã nós tivemos o batismo, e hoje, por conta disso, é um dia que a gente acaba falando um pouco mais sobre esse tema. Eu não sei aqui quantos sabem, mas no livro de Hebreus, no capítulo 6, versículos 1 e 2, vai falar sobre o que seriam os princípios elementares da doutrina de Cristo, o que nós consideramos, pela Bíblia, o beabá do evangelho do cristianismo, amém? E dentro desses aspectos, eu sei, algumas pessoas ficaram um pouco na dúvida. Se você não sabe do que estamos falando, depois você pode nos procurar, você pode procurar saber mais sobre o Rema, que tem uma matéria só para você aprender sobre isso. Não é aula demonstrativa, mas é uma boa oportunidade da gente tocar no assunto, amém, irmãos? Aleluia, sou suspeito para falar, mas tem uma matéria só para ensinar sobre isso, porque de fato, muitos cristãos não fazem ideia do que se trata. É como se dizemos que cremos em algo, a nossa vida está depositada nisso, Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos cristãos, mas como assim podemos não conhecer o que é considerado o básico da nossa fé? Você concorda comigo que se a palavra de Deus determina o que é o básico do cristianismo, eu e você precisamos conhecer? Amém? E a Bíblia fala sobre o ensino de batismo, e dentro desse, fala sobre os princípios elementares, e dentro de um desses princípios, são 6 elementos citados lá. Vai falar sobre o arrependimento de obras mortas, fé em Deus, imposição de mãos, ensino de batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Esses 2 últimos que fazem parte da escatologia, aleluia, glória a Deus. É um dos melhores assuntos que você pode estudar, mas não é o tema da tarde. O tema da nossa tarde hoje é o ensino de batismo, mais especificamente uma parte do ensino de batismo. Você consegue entender que isso é importante? Amém? E aí, falando sobre o ensino de batismo, nós precisamos perceber que tem 4 batismos mencionados na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento. Nós temos o batismo de João, nós temos o batismo em Cristo, nós temos o batismo nas águas e temos o batismo no Espírito Santo. Bruno, mas eu nunca ouvi falar sobre nada disso. Pois é, isso é um detalhe de 6 elementos dos princípios elementares da doutrina de Cristo que você precisa saber. Glória a Deus por um ministério como uma casa espiritual como essa, que prepara um banquete para que você seja acrescentado, amém? E caso você não entenda bem o assunto, você vai poder provavelmente assistir o culto da manhã no YouTube e o próximo culto também, para que você possa entender um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante para a sua vida. Mas e agora? Nós vamos falar sobre o quê? Especificamente sobre o batismo de João. Você vai abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 3.
a partir do versículo 1. Mateus capítulo 3 e versículo 1. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E vai falar um pouco sobre as características de João no versículo 4. Usava João veste de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Olha que interessante, nós vemos algumas questões aqui. Em um primeiro lugar, eu quero mencionar para você que ele vai falar sobre o referido por intermédio do profeta Isaías. E de fato, a Bíblia vai anunciar que antes do Messias vir, Elias viria para preparar o caminho. Algumas pessoas ficavam inclusive confusas a respeito disso. Não sei se você vai lembrar, mas em Mateus no capítulo 16, nós vamos ver um episódio aonde Jesus vai dizer: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E aí vão dizer: olha, dizem que você é um dos profetas. Vão falar sobre Elias, porque havia uma expectativa de um Elias que viria preparar para algo que ia acontecer da parte do Senhor. E de fato, quando olhamos para a história do profeta Elias, ela é uma história muito característica. Ele foi um profeta que foi levantado denunciando o pecado, denunciando aquilo que estava errado. E aqui eu quero fazer um parênteses. Você vai perceber nesse tempo de avivamento mais uma menção a respeito da importância da santidade, a respeito da importância do arrependimento de obras mortas. Aliás, o arrependimento de obras mortas é um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. É importante nós entendermos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos a justiça de Deus, mas ainda assim nós estamos em uma caminhada onde estamos nos aperfeiçoando. E é importante, querido, você perceber toda vez que o seu coração começa a se mover na direção errada e você ser rápido para se arrepender. Porque arrependimento de obras mortas ainda é princípio elementar da doutrina de Cristo. Você não se tornou filho de Deus e virou a última Coca-Cola do deserto. Você não atingiu a perfeição. Se você tivesse atingido, ia vir uma luz sobre você e te levava para o céu. Você nem tinha mais nada para fazer aqui. Mas eu e você ainda somos imperfeitos. Você provavelmente, é claro, e aqui nós condenamos muito. Quando eu falo aqui, eu digo nesse ministério, nessa igreja local, nós condenamos muito alguns ensinos deturpados. Algumas pessoas vão dizer: não, porque eu sou pecador. Não, você não é pecador, você é filho de Deus, você é justiça de Deus. O sangue de Cristo foi derramado naquela cruz para que você fosse transportado de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já está feito. Ele se entregou na cruz e disse: está consumado. Ele não disse: um dia você vai chegar lá. Quando chegar no céu, naquele dia ele se entregou e ele triunfou na cruz. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era prejudicial e era contra mim, a sua vida foi encravado na cruz do Calvário. Isso já foi feito. Agora, o problema é quando a gente parte para um outro desequilíbrio. Porque agora eu achei a perfeição. Algumas pessoas vão andar em um desequilíbrio. Qual é o desequilíbrio? Não, porque a gente nem sabe quando peca, a gente nem sabe quando erra. Você sabe sim. Se está andando sem saber, o nome disso é sem vergonhice. Porque o Espírito habita dentro de você. Você foi feito nova criatura. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no seu coração em Romanos capítulo 5, versículo 1 ao 5. A Bíblia diz que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus, e Ele sabe de todas as coisas. Mas se o nosso coração não nos acusa, nós temos confiança diante de Deus. O que a Bíblia está ensinando? Você nasceu de novo, o seu coração tem uma natureza. E agora, quando você erra, você sabe, sim Senhor, o seu coração diz para você: está errado. O problema é que às vezes estamos tão carnais, tão inconscientes das coisas do Espírito, que simplesmente não percebemos o que o nosso coração está nos comunicando. Porque o nosso coração, que tem a natureza de Deus, vai te comunicar o tempo inteiro o propósito de Deus para a sua vida. Qual é a direção que você vai, aonde você vai prosperar, aonde você vai cumprir o seu chamado, aonde você vai viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida.
Então a gente não vai andar nesse desequilíbrio não, porque a gente peca e nem sabe. Agora a gente também tem que tomar cuidado para não ir para outra estrada do desequilíbrio. O irmão Reagan, ele gostava de dizer que há um caminho e a verdade e o equilíbrio andam no meio desse caminho. De um lado tem uma vala, de outro lado tem uma outra vala. E qual é essa outra vala? Não, agora eu não preciso de me arrepender de mais de nada não. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu aqui de vez em quando tenho que pedir perdão a Deus, porque eu cometo erros. Eu falho com pessoas de vez em quando. Se você atingiu a perfeição, depois a gente pode fazer uma fila e você faz imposição de mãos. Ou não, porque provavelmente você não vai estar falando a verdade. Entende? Nós estamos em um processo onde nós vamos nos aperfeiçoando. Você foi comigo até aqui? Então nesse tempo nós vamos ver sendo falado sobre santidade, sobre santificação, sobre arrependimento. E se você não consegue perceber, talvez possa ser porque você ainda não entendeu para onde você está se conduzindo. Porque eu creio, queridos, que à medida que a nossa consciência do que Deus vai fazer for crescendo, a gente vai se arrepender às vezes de ter passado um dia sem ter aberto a nossa Bíblia. A gente vai se arrepender de ter passado um dia e ter entregado a nossa vida para o celular e para as redes sociais ao invés de para o Senhor. Porque se no tempo de Elias havia o poste ídolo e os Balaíns, hoje tem a Netflix, hoje tem a Prime Video, hoje tem a Disney Plus, hoje tem o Instagram, hoje tem o TikTok, hoje tem o Facebook, hoje tem o WhatsApp. Quem é a prioridade da sua vida? Quem define o que você faz com a sua vida? É a sua compulsão por abrir um aparelho de telefone e ver se você tem uma notificação, uma novidade? Ou é o Senhor que é o dono da sua vida? E às vezes o que falta é a gente subir a régua, mas a capacidade está em nós. E Deus está nos chamando para um tempo de separação, de arrependimento, de santidade, de consagração. Consagrar é separar, santificar. Você tem um dono. Então nós vemos a pessoa do profeta Isaías sendo um apontamento. De fato havia essa confusão sobre quem era Elias. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou acerca de João Batista. Ele é Elias. Nós não cremos em reencarnação e nem a Bíblia ensina assim. Mas cremos que a unção ou o Espírito, a capacitação que estava sobre o profeta Isaías, andou sobre João Batista, que denunciava o pecado e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Toda vez que vai haver um período de grande visitação da parte de Deus, de grandes demonstrações do Espírito, o pecado será denunciado. Chegamos no final do livro de Apocalipse e a mensagem vai ser: o imundo continue na sua imundície, e o santo continue a se santificar, continue a se consagrar. Quem é você? Quem é você nesse tempo? O que você fez com o seu tempo hoje? O que você fez com o seu tempo essa semana? E essa mensagem, ela vai muito além do que o pecar ou não pecar, porque a nossa vida não é sobre o pecado, é sobre a justiça. O foco da nossa vida não é o pecado, é a justiça. Algumas pessoas vivem enroscadas no pecado porque simplesmente não mergulharam quanto deveriam na justiça. Agora, uma vez que você mergulha nessa justiça divina, naquilo que Deus já preparou para você em Cristo Jesus, a sua consciência de consagração e santidade vai ser desenvolvida a tal ponto que não é mais sobre pecar ou não pecar, é sobre obediência, sobre ser preciso em cada dia em fazer valer o sacrifício da cruz do Calvário. É a cada dia fazer valer a pena, é cada dia poder dizer: o Senhor está recebendo a recompensa pelo seu sacrifício através da minha vida. Amém? Então nós vemos aqui uma colocação acerca do profeta Isaías anunciando sobre João, como nós vimos em Mateus capítulo 3. Uma outra coisa é, eu já mencionei no versículo 12, ele vai dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E queridos, isso aqui é interessante demais. A gente vai perceber, eu já mencionei, mas eu vou reforçar ainda um pouco mais. O arrependimento, ele é necessário na nossa vida. Nós precisamos aprender a ser rápidos, a nos arrepender. Nós precisamos aprender a ser rápidos para pedir perdão. A mágoa,
a inimizade, a porfia, não são coisas que devem ser consideradas naturais no nosso meio. Pode ser no mundo, no nosso meio não. No nosso meio, o natural é o amor, é o bom perfume de Cristo. Quando você vai estudar e você vai perceber quais são as obras da carne, quando você vai pegar uma por uma, a maioria esmagadora diz respeito aos relacionamentos. As pessoas pensam que obra da carne tem a ver com sexo, com pornografia, isso também, óbvio, mas quando você vai estudar, a maior parte deles está no âmbito dos relacionamentos, do relacionamento interpessoal, de quando você se relaciona com a sua família, com seus amigos, com seus parceiros ministeriais, com seus líderes. Aleluia! Eu espero que quando não esteja fazendo barulho do lado de fora, esteja fazendo barulho do lado de dentro, com os seus líderes. Amém? Satanás vai buscar o tempo inteiro oportunidade, e aqui isso diz respeito à santidade. É você ter a capacidade de discernir as coisas que estão erradas. Deixa eu te dizer, Deus está nos chamando para viver um estilo de vida tal que não tem a ver com pecado, tem a ver com você começar a perceber coisas na sua vida que não convém com aquele que habita dentro de você, coisas que talvez outras pessoas olhariam e nem iam chamar de pecado. Isso aí não tem nada demais, mas você entende, não, tem sim, porque eu tenho um dono, a minha vida é dele, o meu coração é dele, os meus pensamentos são deles, os meus recursos são deles. Aleluia. Então nós vemos menção de Isaías, nós vemos menção de arrependimento, e nós vemos as pessoas que eram batizadas confessando os seus pecados. E é importante você compreender bem a parte doutrinária disso. Doutrinariamente falando, são 4 tipos de batismos, mas esse aqui dos 4 é o único que não se aplica a nós. Por quê? Porque apesar de ser um batismo no Novo Testamento, ele não é um batismo da Nova Aliança. Você entendeu o que eu acabei de dizer? Você consegue perceber com clareza a diferença de Nova Aliança e Novo Testamento? Quem consegue com clareza, levanta a mão, levanta bem a mão. Glória a Deus. Nem todos, então eu vou explicar de maneira breve. Novo Testamento começa com os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Você foi comigo até aqui? Nós temos na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então aqui nós temos aqui João Batista anunciando que o reino estava chegando, arrependimento, e as pessoas desciam as águas confessando os seus pecados. Foi comigo até aqui? A nova aliança já tinha sido inaugurada? Não, a nova aliança foi inaugurada baseada no sangue de quem? De Cristo. E o sangue de Cristo foi derramado aonde? Na cruz, no final dos evangelhos. Então a nova aliança, ela não começa juntamente com o Novo Testamento. Começa-se o Novo Testamento e se anuncia a Cristo. Cristo cumpre o seu ministério. No final ele morre e ressuscita, e agora temos inaugurada a nova aliança. Então o batismo de João, ele é antes desse período, então ele não serve para mim e para você. O batismo de João é uma coisa, o batismo nas águas que nós fazemos é outra. Esse é um batismo que após Jesus morrer e ressuscitar, ele deu instrução para os discípulos que as pessoas deveriam ser batizadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você consegue perceber a diferença? Então, um é o batismo nas águas, que é uma ordenância de Jesus para todos aqueles que são discípulos de Cristo. Outro é o batismo de João. Esse anunciava o Cristo. Foi comigo até aqui? E como que você consegue me provar isso pela Bíblia, Bruno? Abra comigo a sua Bíblia lá em Atos capítulo 19, rapidamente. Atos capítulo 19, versículo 1, você chegou lá? Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Diga comigo, Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Presta atenção, quando alguém entrega a vida para Jesus Cristo, ele se torna a habitação de quem? Do Espírito Santo. Então essas pessoas tinham entregado a vida para Cristo? Vamos lá, fiz uma pergunta um pouco, embolei você? Preste atenção. Paulo chega para aquele pessoal em Éfeso e diz: vocês receberam o batismo, ou vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? O que eles responderam? Sim ou não? Não, diga comigo, não.
Você leu na sua Bíblia agora, tá? Tá no versículo 2 aí. Não. E eles complementam. Nós nem ouvimos falar que tinha Espírito Santo. Não é isso que você leu aí na sua Bíblia? Eles falam, não, a gente nem ouviu falar que tinha Espírito Santo. Aí Paulo vai perguntar, versículo 3. Então Paulo perguntou, em que pois fois batizados? Responderam, no batismo de... Presta atenção nisso. Eles foram batizados no batismo de João, sim ou não? Sim. Eles receberam o Espírito Santo? Mas o batismo com o Espírito Santo é algo que você recebe no momento que você nasce de novo. E o batismo nas águas é uma confissão pública daquilo que você já fez, que já aconteceu no seu espírito quando você confessa a Cristo. A não ser alguém que esteja presente no batismo nas águas, entende o que está sendo pregado e vai na hora lá na frente, ele já está indo entregando a vida para Jesus e ele é batizado nas águas tudo ao mesmo tempo. Mas no geral, você entrega a vida para Cristo e se torna a habitação do Espírito Santo. Depois você faz uma confissão pública no batismo das águas. Aqui eles foram batizados no batismo de João, mas não receberam o Espírito Santo, não nasceram de novo. E aí, versículo 4 vai dizer, disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em quem, gente? Você está com a sua Bíblia aí? Se você não está com a sua Bíblia, procura um crente aí perto de você. O versículo 4 diz assim, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em quem? Jesus. 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, foi anunciado Jesus, eles ouviram e creram. E a Bíblia diz que eu creio com o coração, confesso com a minha boca e sou salvo. Nesse momento eles passaram pelo processo do novo nascimento. Eles foram batizados em Cristo, porque aquele que entrega a vida para Jesus se torna filho de Deus e é imergido, é imerso em Cristo. Ele passa a ser o corpo de Cristo na terra. Igreja do Senhor, foi comigo até aqui? E ele vai continuar. Versículo 6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então eles entregaram a vida para Jesus, e logo em seguida eles foram revestidos de poder, foram batizados com o Espírito Santo. Algo que vai ser ensinado melhor no próximo culto. Amém? Mas o meu propósito aqui, em primeiro lugar, é te ensinar doutrinariamente a diferença. Que o batismo de João é um batismo para a igreja, gente, sim ou não? Não, ele era um batismo para arrependimento de pecados, anunciando que ia vir quem? Jesus. Então ele não é para o nosso tempo, os outros 3 são para o nosso tempo. Foi comigo até aqui? Então esse é o batismo de João. Agora, uma vez que entendemos isso doutrinariamente, é necessário entender, e isso é o que pulsa no meu coração para essa tarde, a forma como Deus movimenta as coisas. Porque o tempo inteiro, quando Deus quer realizar algo extraordinário, Ele age com uma preparação. Ele levanta pessoas, uma atmosfera, uma ambiência de preparação para aquilo que Ele vai fazer. Lá em Levítico, no capítulo 6, no versículo 16, se não me falha a memória, vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você vai ver de Gênesis a Apocalipse o tempo inteiro sendo levantado ou sendo soprado pelo Senhor uma inclinação em direção ao reino, com a consagração, com a separação, com o ambiente. Existe algo que acontece da parte de Deus quando nós nos preparamos e quando nós nos posicionamos. Deixa eu te dizer uma coisa, não é mais tempo de viver de qualquer forma. O sujo vai se sujar mais e o santo vai continuar a santificar. Você não tem como ficar no muro, você não tem como ficar no meio do caminho. Ou você vai andar por um lado ou você vai andar por outro. Ou você deixa a margem, a correnteza do mundo te levar na direção do marasmo e da mornidão, ou você decide pagar o preço em disciplina, com ousadia, com intrepidez e andar na direção do trono da graça. Para a gente encerrar, vá comigo para 1 Reis, no capítulo 18. Rei Manamarabalaba, Soro do Cuxei Bredequeçou. Vejo uma grande nuvem. Vejo uma grande nuvem. Eu vejo uma grande nuvem. Tem um tempo chegando que a religiosidade não vai conseguir ficar de pé.
o seu intelecto e a sua forma de pensar as coisas, de cruzar os seus braços e ficar apático com a mão sobre um banco, não vai conseguir ficar de pé, porque Deus vai se mover, corações serão posicionados, haverá um altar sendo levantado nesse tempo, haverá um sacrifício sendo colocado sobre o altar, e Deus vai responder com fogo. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus abriu o mar vermelho, o mesmo Deus fez tantos milagres, prodígios, sinais, Ele é o mesmo Deus. A sua mão não encolheu, a sua mão não está encolhida, não está atrofiada. Ele ainda salva, Ele ainda liberta, Ele ainda tira das drogas, Ele ainda livra da pornografia, Ele ainda prospera, Ele ainda cura. 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Aqui era um tempo era um tempo onde Israel estava distante daquilo que Deus tinha como projeto para eles. Havia uma grande idolatria. Eu percebo, é uma percepção minha, é uma visão própria do Bruno, que não é muito diferente dos nossos dias, onde temos muitas pessoas falando que são cristãs, mas engraçado e interessante que na época dos apóstolos, eles não falavam que eram cristãos como se quisessem levantar uma bandeira e dizer qual é a religião que eles faziam parte. As pessoas começaram a olhar para eles e chamá-los de cristãos, porque eles viam Cristo na vida de cada um deles, porque eles andavam em amor, porque eles curavam, porque eles tinham um jeito de falar, eles tinham um procedimento que fazia com que as pessoas vissem ele diferente. Ser cristão naquela época não era uma declaração com a boca de uma religião que alguém possuía. Mas nós vivemos numa época onde tantas pessoas se dizem cristãs, mas a sua atitude não expressa isso. Porque eu falei isso recentemente, Jesus disse, em meu nome, esses sinais vão seguir aos que creem em meu nome. Eles vão pregar a minha palavra, eles vão falar novas línguas, eles vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eles vão realizar algo, existe um projeto da parte de Deus para acontecer, existe uma responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você. E parece, quando eu olho para a igreja de maneira geral hoje, é que nós estamos um pouco distante. E eu vou dizer para você, eu não estou dizendo isso para você como alguém superior, porque eu olho para mim e vejo que eu ainda não cheguei lá, tem muita coisa para acontecer. Tem muita lenha para eu queimar, ainda eu estou muito longe do que eu vejo que Deus tem capacidade para eu fazer. Eu olho para a igreja primitiva e vejo o que eles faziam, e eu sei que Deus quer fazer mais através da minha vida, como Ele quer fazer mais através da sua. Isso é algo para a igreja, amém? Eu não estou falando algo para você como se eu não tivesse consciência de que isso é para mim viver também. Você foi comigo até aqui? Nós estamos em um mesmo barco. Eu vou dizer, nós estamos bem, como igreja estamos provando algo sobrenatural, extraordinário, mas nós temos um Pai que olha para nós, vê a nossa capacidade, sabe que tem mais lenha para queimar, sabe que tem uma capacidade maior. E nós vivemos esse tempo onde as pessoas dizem uma coisa, mas o seu comportamento não revela Cristo na essência, no amor, na unção e na devoção em nós. Porque eu não posso, meu Deus, eu te amo, mas quanto tempo eu tenho reservado para Ele nesse tempo? Porque tem sido uma coisa tão difícil para as pessoas entender a consagração. Parece que é uma coisa mágica que algumas pessoas especiais devem fazer, quando isso deve ser uma marca na vida de todo aquele que pertence a Ele, que é devoto. Nós somos devotados, Ele é o nosso Deus. Ele decidiu ser meu amigo, ser meu pai, ser meu conselheiro, mas Ele continua sendo o meu Deus. E me parece que no tempo de Elias, o povo de Deus estava passando por esse marasmo. Sabe, irmãos, eu creio que nós vamos virar esse jogo.
Naquela época era o profeta, porque ele tinha unção sobre ele. Mas nesse tempo, todo aquele que se colocar na posição de ser cheio do Espírito, de ter a unção operando sobre ele, isso é uma decisão individual. Ele vai se levantar como Elias, como João Batista, preparando o caminho do Senhor até que ele venha. E eu vou te dizer, está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Muito em breve aquele que vem virá. As desculpas não vão servir para nada. Aquele que tem olhos como chama de fogo, que pode olhar as nossas intenções, os nossos propósitos e julgar com justiça e equidade. Versículo 30 de 1 Reis 18. Então Elias disse a todo o povo, você sabe o contexto, muito provavelmente. Havia todo um marasmo, a idolatria a Baal, os Baalins, 450 profetas de Baal, mas 400 profetas dos postes e ídolos. E Elias vai desafiá-los. Vai dizer, ei, quer saber de uma coisa? Vamos mostrar aqui qual é o Deus de verdade. Vamos fazer o seguinte, eu monto aqui uma oferta e um holocausto ao Senhor, e vocês montam outro aí. E o Deus que responder com fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Eles falaram, essa ideia aí é boa. Sabe que existe algo sobre a sua vida que quando se manifestar, as pessoas não vão poder negar que Deus existe, que Jesus é real e que Ele está sentado em um trono de glória à destra de Deus. Elias os desafia. Ele fala, vocês primeiro. E eles começam a adorar lá Baal, se cortar, fazer toda aquela coisa, e nada acontece. Era um período de seca, porque Elias tinha orado e não chovia fazia algum tempo. E eles lá naquela coisa toda, e Elias começou a zombar, ei, chama mais alto, ele pode estar ocupado, está atendendo alguém, quem sabe? E nada acontecia. Mas em um determinado momento, Elias vai dizer no versículo 30, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Ei, é tempo de restaurar o altar do Senhor. É tempo de deixar o teu telefone de lado. É tempo de começar a colocar o Senhor no lugar que é dele. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Ele vai preparar tudo aqui, versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água, diga comigo, água. Eu não vou ler tudo no detalhe, mas eu quero só te chamar a atenção que nesse tempo a água era uma coisa escassa. Era algo escasso naquele período, então colocar água aqui foi uma espécie de oferta. Sabe, quando nós ofertamos, existe algo que é movido no reino do Espírito, porque os nossos recursos materiais, eles também são representados como bens espirituais, que Paulo vai ensinar aos filipenses, chega como um aroma suave às narinas de Deus. E sabe de uma coisa, naquela época a água era escassa. Sabe uma coisa que é muito escassa hoje? O tempo. O seu tempo é uma boa oferta para você colocar diante do Senhor. E se você quer saber, esse é o recurso mais justo que existe sobre a face da terra. Todo mundo tem 24 horas por dia. Não tem ninguém que tenha 26 ou 23 horas. Todo mundo tem 24. É uma boa oferta para você colocar em sacrifício diante do Senhor. O que você tem feito com o seu tempo? Versículo 36. No devido tempo, Elias vai começar a orar e vai dizer, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas essas coisas. Obediência, tempo de obediência, tempo de consagração, tempo de restaurar o altar do Senhor, tempo de obediência. Elias não foi inventar, a unção não se manifestou, o Espírito não se manifestou para satisfazer um desejo individual de Elias, mas ele estava num lugar de obediência, desejando exaltar e dignificar o Senhor. 37, responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo, Senhor, responde-me, saiba que Tu, Senhor, és Deus e que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Meu irmão, sabe, Deus está desejoso de fazer com que o coração das pessoas retrocedam a Ele. Quanto crente dentro da igreja cheio de religião e dogma no seu intelecto, mas com o coração tão distante do Senhor.
Quanto tempo o Senhor não encontra liberdade para falar com você, filhinho? Quanto tempo Deus não te encontra no lugar secreto para te dar instruções? O Senhor está dizendo essa noite: eu tenho te buscado para te instruir, para te livrar de pressões que você nem precisava passar, mas eu não tenho encontrado teus ouvidos abertos para mim, diz o Senhor. É tempo de corações retrocederem ao Senhor. Mas tinha alguém disposto a queimar. E quando alguém se dispõe a queimar, não tem como impedir o fogo de Deus se mover. E uma vez que o fogo se move, as pessoas vão ver e vão se render. 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.